Amados, na semana passada nós começamos a iniciar uma série de mensagens que tem como título Intimidade com Deus. Porque nós sentimos uma necessidade de compartilhar essa palavra nesse tempo. Um tempo em que você talvez tenha todos os recursos à sua disposição e pode ficar em casa. Tem muita gente que pode ficar em casa, seguro na sua casa, fazendo a quarentena. Tem outros que não podem, têm que sair para trabalhar. Mas eu quero dizer para todos, eu tenho tido uma preocupação muito grande. E isso é algo que eu sinto que vem do Espírito. Com você que tem ficado em casa nesse tempo, com você que tem tirado esse tempo, como nós estamos aproveitando esse tempo? Nós temos buscado intimidade com Deus? Nós temos valorizado a presença do Senhor? Em algumas turmas de discipulado, de novos cristãos, novos membros, nós compartilhamos uma palavra para você tirar o seu tempo sozinho com Deus. Nós ensinamos cada líder de célula a tirar o tempo sozinho com Deus. É ministrado aqui nos nossos treinamentos, para que cada líder aprenda a tirar o seu tempo sozinho com Deus. Cada irmão que entra para essa igreja aprende. Mas a minha pergunta, você tem tirado esse tempo sozinho com Deus? Você tem valorizado a presença de Deus? Você tem valorizado essa presença de Deus na sua vida? E hoje eu quero compartilhar uma palavra. A palavra que eu quero compartilhar hoje é atraindo a presença de Deus. Como atrair a presença de Deus na nossa vida? Eu sei que se você realmente se aplicar nessa palavra, você vai aprender muito de como atrair a presença de Deus na sua vida. Você vai aprender algo que é tremendo da presença de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus fala a história de Davi, um homem segundo o caráter de Deus. A palavra de Deus conta que depois que ele assumiu o trono, depois que ele realmente decidiu, tomou posse do trono e começou a reinar em todo Israel, lá em 2 Samuel, no capítulo 6, o reino dele já estava estabelecido. O rei Davi tomou uma decisão. Ele tinha visto que a arca da aliança estava na casa de Abinadab. E ele viu que Abinadab estava sendo abençoado. E ele decidiu trazer a arca da aliança para Jerusalém, para a cidade de Davi. Ele queria a presença da arca da aliança. E nós já ministramos várias vezes aqui, a arca da aliança simbolizava literalmente a presença de Deus ali. Foi ministrado há pouco tempo aqui. A arca da aliança, naquele tempo, era literalmente a presença de Deus. Mas o interessante é que Davi mandou buscar, e a gente queria ler um texto, queria compartilhar um texto, 2 Samuel capítulo 6, do versículo 1 em diante. Estamos lendo na NVI, todos os textos hoje na NVI, é uma versão fácil de você receber revelação da palavra também. E diz assim a palavra de Deus, se você está aqui, pode abrir a sua Bíblia, marcar aí, e diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel,
30.000 ao todo. Preste atenção, Davi reuniu os melhores guerreiros, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, é entronizado entre os querubins acima dela. É lindo quando está esse texto, né? Eu amo esse texto. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entre os querubins em cima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo, ou num carro de boi novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Prestem atenção. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. E Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Presta atenção, a arca estava em cima de uma carroça de boi, e eles estavam levando ela de Judá, de Balaim, cá para Jerusalém. E passando nesse lugar aqui, Uzá estava ajudando a levar. Ele levanta a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Deve ter passado num lugar lá, uma pedra, os bois tropeçaram e a arca ia cair. E Uzá levantou a mão e segurou a arca. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, do lado da arca de Deus. Presta atenção, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. E Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, do lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, Davi ficou triste, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Na versão revista e atualizada diz que Davi colocou o nome naquele lugar de Pérez Uzá, e até hoje é chamado assim, aquele lugar, até o tempo em que foi escrito o livro de 2 Samuel. Foi chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. Presta atenção, Obed-edom recebeu a arca na casa dele, depois que aconteceu aquilo tudo. Quem ia ousar? Era o rei que estava mandando colocar a arca na casa dele. Você ouviu que quando Uzá tocou na arca, ele morreu. E aí Davi fala assim: não posso levá-la mais para Jerusalém, eu vou colocá-la na casa de Obed-edom. Se você fosse Obed-edom, você ia ficar feliz com isso? Qual seria seu pensamento? Eu tenho filho, meu filho pode encostar lá, né? Ela pode morrer, ele pode morrer. Mas ela ficou lá, porque Davi mandou que ficasse ali. E ele era o rei. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Olha só. E ele aceitou a arca lá.
era o rei que estava mandando, ele não tinha como negar. Mas a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E o que aconteceu? Lê junto comigo você. Lê esse versículo, essa parte da frente aí, ó. A arca do Senhor ficou na casa de Obed por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, e o Senhor o abençoou e abençoou a toda a sua família. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Quando a presença de Deus chegou na casa de Obed-edom, Deus o abençoou e o abençoou a toda a sua família. Obed-edom fez alguma coisa para poder merecer essa bênção? Não. O que ele fez? Ele apenas recebeu a arca da aliança na sua casa. Tudo que está na palavra de Deus é nosso ensino. Ele recebeu a presença de Deus ali e ele foi abençoado. E disseram ao rei Davi, a notícia correu e chegou até Davi. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria. Ao som de quê? Gritos de alegria. A gente pode dar um grito de alegria aqui, um brado de vitória? Aleluia! Ah, glória a Deus! Não é errado dar grito de alegria, não. Davi fazia isso, Davi pulava e dançava na presença do Senhor. Nós podemos e devemos ser alegres e festejar na presença do Senhor. É impossível você ficar indiferente na presença do Senhor. Se você ficar indiferente é porque você não está sentindo a presença do Senhor. Você tem que sentir. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai rir, às vezes você vai pular, às vezes você vai ficar lá contrito. Mas de alguma coisa acontece quando você sente e percebe a presença do Senhor na sua vida. Amém? Você percebe a bênção de Deus. Continuar aqui. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. É interessante que Mical era a esposa de Davi, a primeira mulher de Davi. Mas aqui no texto fala que Mical, filha de Saul. Não fala que ela era mulher de Davi. Ela era mulher de Davi. Davi fez questão de trazê-la de volta. Mas só que aqui o texto fala que Mical, filha de Saul. Talvez por causa do desprezo que ela fez. Ela estava demonstrando como Saul desprezava Davi, ela também estava demonstrando. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Tem uma versão que fala na barraca. Era um tabernáculo de Davi. Era uma tenda que Davi preparou. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Davi fez uma tenda para que trouxesse a arca do Senhor. Davi fez uma barraca para trazer a presença do Senhor. E ali ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Amém? Meus irmãos, esse texto ensina muito para a gente. Esse texto nos ensina, esse texto te ensina como atrair a presença de Deus. Primeira coisa, a gente precisa desejar essa presença de Deus.
Para atrair a presença de Deus, a gente precisa desejar a presença de Deus. Deus não vai entrar na sua vida sem você querer. Você tem que desejar a presença de Deus. E Davi, teve as motivações corretas. Ele queria a presença de Deus. E ele teve a motivação correta. Ele viu que a arca estava na casa de Abinadab. Ele viu que Abinadab foi abençoado por 20 anos. E Davi quis trazer a arca que simbolizava a presença para Jerusalém. A intenção dele era boa. As motivações eram boas. Mas só que a execução foi errada. A execução foi totalmente desastrada. Às vezes a gente quer fazer algo na obra do Senhor e a gente faz do nosso jeito e fica um negócio desastrado. Deus não aceita. Nós temos que fazer do jeito que o Senhor quer. Olha como que foi desastrada a vontade, a forma como que eles fizeram, A execução foi tão desastrada que aconteceu a morte de Uzá. A execução foi tão desastrada que Uzá morreu. E é interessante que eu conversei muito sobre isso essa semana. Isso ficou na minha mente, ficou no meu coração, ficou no meu espírito. Até comentei na nossa célula, comentei com a Eliana. Uzá levantou a mão para segurar a arca e morreu. Mas nada na Bíblia está por acaso. A gente vai ver o nome de Uzá. O que significa Uzá? Uzá significa força. A força do homem, a minha força, a força do braço, força de trabalho. Uzá significa força natural. Força. E a Bíblia diz que quando ele tocou na arca, ele morreu. Mas Davi também, não foi só o caso de Uzá que estava errado. Davi juntou 30.000 soldados. Ele mandou um exército de homens de guerra para buscar a arca do Senhor. Eu não entendo o que Davi pensou, mas ele estava errado, porque deu errado. Ele mandou um exército de homens de guerra para buscar a presença do Senhor. Mas talvez porque quando a arca, todas as vezes que Israel ia para a guerra, eles levavam a arca na frente. A arca ia na frente, simbolizando a presença de Deus ali. Talvez ele tivesse pensado nisso, uma das possibilidades. Mas o interessante é que não era assim que Deus queria. E tanto é que foi um exército, Uzá levantou a mão e morreu. Uzá significa sua força. E Davi usou o mesmo artifício que os filisteus, inimigos de Israel, tinham feito 20 anos antes, quando eles roubaram a arca. Eles roubaram a arca e começou a dar tumores neles, e eles mandaram devolver a arca. Fizeram um carro de boi e mandou 2 vacas levarem elas para Israel, no carro de boi. Davi talvez seguiu esse exemplo, provavelmente, um carro de boi, já fez uma vez, mais uma vez. Mas estava errado porque não deu certo. E aqueles homens, Uzá e Aiô, não eram sacerdotes. Somente sacerdotes podiam manusear a arca, e mesmo assim tinha um jeito certo, nem tocar nela se podia. Ainda mais colocar em cima de um carro de boi, porque a presença de Deus é algo valiosíssimo. A arca do Senhor era sagrada. A arca do Senhor simbolizava a presença do sagrado. Isso é uma ilustração para nós também. Quando Uzá colocou a mão e morreu, Davi ficou muito triste. E ele viu que ele estava fazendo tudo errado. E ele colocou o nome daquele lugar de Pérez Uzá. Se você procurar o significado de Pérez também, lá no hebraico, no original, Pérez significa brecha. Ou seja, a brecha de Uzá. Uzá deu uma brecha, por isso que morreu. Mas sabe que eu acabei de dar a tradução completa. Uzá significa força. A brecha da força.
Sabe quando que a gente cai? Quando a gente confia na nossa força e tenta fazer as coisas do nosso jeito. O Senhor não aceita a obra dele feita do nosso jeito. Você não consegue atrair a presença de Deus do seu jeito. Do meu jeito eu posso dar a brecha de usar, a brecha da força. Isso é muito sério. Não é forçando a barra que você atrai a presença de Deus. Não é forçando a barra. Isso me lembra aqueles 300 e tantos profetas de Baal se cortando, se estavam lá tentando lá o Deus deles. E Elias foi lá, apenas orou. Jogou água e o fogo caiu do céu. A presença de Deus ali é porque Elias tinha intimidade com Deus. Não é na minha força que eu vou atrair a presença de Deus. Não é no meu exército humano. Não é na força humana. Não é na brecha da minha força que eu vou atrair a presença de Deus. Estão caminhando aqui? As motivações corretas. Tudo bem. Mas a execução é errada. Segunda coisa que eu quero pensar com os irmãos. A presença de Deus sempre traz a sua bênção. Davi viu que aconteceu aquele desastre todinho. E ele falou assim, não vou levar mais a arca. Vou deixar na casa de Obed-edom. E Obed-edom simplesmente foi abençoado. Onde tem a presença de Deus, a bênção dele está. Amém? Aonde a presença de Deus está, a bênção dele está. Então eu tenho que desejar a presença de Deus, eu tenho que amar a presença de Deus, eu preciso ter intimidade com Deus, proximidade com esse Deus. E Davi viu isso. Ele viu que em 3 meses Obed-edom foi tremendamente abençoado. Não somente Obed-edom, mas toda a sua família. Eu não vou falar isso hoje, mas se você ver a descendência de Obed-edom, você vai ver que ele foi abençoado até em Salomão e depois até gerações para frente ele foi tremendamente abençoado. Não só ele, mas toda a sua descendência, por causa da presença de Deus. Da arca ali. Então, deseje a presença de Deus, deseje intimidade com Deus. Nós precisamos da presença manifesta de Deus, dessa intimidade com Deus. Só que Davi falou assim, ele ficou sabendo disso, mas ele falou assim, como que eu vou atrair a presença de Deus? Como que eu vou trazer a arca de Jerusalém para cá? Como então que eu vou fazer? E aí Davi foi olhar. E aí ele foi fazer do jeito certo. A Bíblia narra não aqui, mas narra lá em 1 Crônicas capítulo 5, como que ele fez do jeito certo. Após ficar sabendo, vamos ler lá. 1 Crônicas capítulo 5, a partir do versículo 1. 1 Crônicas, eu acho que é 2 Crônicas, porque... Não, é 1 Crônicas mesmo. 15. 1 Crônicas 15. Quem falou 5 aí? Muito obrigado por terem me corrigido aí. 1 Crônicas capítulo 15. Olha só. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então disse, somente levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Somente quem podia transportar? Levitas. Uzá e Aiô não era levita. E Davi reuniu todo Israel. Ele foi na primeira vez com quem? Com o exército, com homens de guerra. Aqui ele foi com o povo, com todo Israel, para ir buscar a arca do Senhor. Ele chamou os descendentes de Arão, que era o sacerdócio daquela época, sacerdócio, os legítimos sacerdotes. A Bíblia fala que tinha os descendentes de Coate, descendentes de Merari, de Gerson, de Elisã, de Hebron, e os descendentes de Uziel. E então Davi convocou os sacerdotes, versículo 11, Zadok, Abiatar e os levitas,
Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadabe. E lhes disse: vocês são chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros deverão levar a arca, deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E aqui está, versículo 13, olha só. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. A palavra de Deus é perfeita, ela se completa. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas das arcas sobre os ombros. Nem encostar podia, eram varas de ouro, folheadas a ouro, que os sacerdotes colocavam apoiada nos seus ombros, e dava a ideia de que eles se vestiam da presença de Deus. Eram 4 sacerdotes, um aqui, outro ali, e lá atrás mais 2. E eles passavam nos varais, tinham argolas de ouro na arca, eles passavam varão de ouro, assim naquelas argolas, e carregavam ela, 4 sacerdotes, para simbolizar que eles estavam se vestindo da presença de Deus, consagrados e se vestindo da presença de Deus. É tremendo isso, é tremendo. Conforme Moisés ordenou, de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, olhando aqui, Davi fez assim, agora, da vez correta, do jeito certo. Como que Davi fez? Ele chamou os levitas, chamou os sacerdotes, fez os sacrifícios. A cada passo que ele dá, a cada 6 passos, ele sacrificava. Chamou, ele vestiu o manto sacerdotal. Davi nem era sacerdote, mas ele significava que todos poderiam ter acesso à presença de Deus. Isso também é muito importante para nós. O próprio Davi ofereceu sacrifícios. Isso mostra que o sacerdote não era só para ele. O sacerdócio viria a ser para todos nós. Para todos nós. E Davi então desfrutou da presença de Deus ali em Jerusalém. Fez festa. Foi tamanha a festa que Davi, logo no capítulo seguinte, ele falou assim: eu tenho uma casa boa, eu tenho palácios, e o Senhor mora numa barraca. Eu quero fazer um templo para Ele. E Deus ficou tão emocionado com isso. A palavra de Deus fala que ele ficou tão feliz, né? Quando Davi ter querido construir um templo, que ele falou assim: a minha aliança com você será eterna. A minha aliança com você será eterna. Você pode falar assim: mas pastor, isso aí tudo é no Antigo Testamento. Isso era tudo lá no tempo da lei. Mas tudo que eu falei aqui é uma sombra do que a gente vê agora no nosso tempo. E eu quero contar aqui agora a história de um homem que às vezes você está na sua casa buscando a presença de Deus e você não está fazendo do jeito certo. Às vezes você está tentando buscar a presença de Deus e não está fazendo do jeito certo. Talvez você está assistindo essa palavra e não sabe como buscar a presença de Deus. Querer já faz toda a diferença. Tentar buscar também já faz. Mas o Senhor quer que seja feito do jeito dele. A Bíblia conta a história de um homem, em Atos dos Apóstolos. Um homem, um centurião, um homem da guarda romana, um italiano. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, Atos, no capítulo 10, versículo 1. Atos 10, versículo 1. Olha só, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Versículo 3. Certo dia,
por volta das 3 horas da tarde, ele teve a visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta. Pode passar o próximo. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, volta no 6. Isso aí. Pode continuar. E aí, na mesma hora ele mandou, Cornélio chamou os dois e mandaram lá. O anjo apareceu para Cornélio e mandou ele chamar Pedro. Suas ofertas foram chamar a atenção de Deus. Você é um homem piedoso, chamou a atenção de Deus, mas o que você está fazendo não está ainda do jeito que Deus quer. Dar oferta não é o suficiente, é a sua força. Fazer boas obras não é suficiente. E a Bíblia narra, eu não vou ler o texto todo, de Atos 10. Aparece aqui. A Bíblia narra que aquele homem, que era um homem temente a Deus, que dava esmolas, que orava continuamente, que isso não foi suficiente, ele precisava de algo mais. Ele precisava de algo mais. E aí quando Pedro chegou lá, Pedro fez o quê? Ele precisava ouvir a palavra. Pedro pregou a palavra. Pedro falou de Jesus para ele. Pedro falou de quem era Jesus. Pedro falou da graça de Jesus. Pedro falou do amor de Jesus. E quando eles creram, eles foram cheios do Espírito Santo. A presença simplesmente caiu ali. Basta ouvir corretamente. Lembra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra? Eles ouviram corretamente. Olha o que está lá no versículo 34. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Quer atrair a presença de Deus? Ouça a mensagem. Ouça a palavra. Busque na palavra. A palavra é a primeira fonte para você atrair a presença de Deus. Ouça a palavra. Quer atrair a presença de Deus? Se deleite na palavra. Tenha revelação do Espírito. Olha o que acontece. Quando eles ouviram a pregação e creram, receberam a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles. Os judeus convertidos viram que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E a seguir, Pedro declara isso. Ele se manifesta que todos receberam o dom. Ele não podia negar isso. Sabe, quando você deseja a presença de Deus, Deus se revela a você. Nós estamos nesse tempo da graça de Deus. Não busca o Senhor sozinho. Sobre o tabernáculo de Davi, lá em Atos, no capítulo 15, não vamos ler. Nós vemos que quando os discípulos foram fazer uma reunião para decidir se pregavam para os gentios, o que eles tinham que fazer para ser cristãos, eles se levantaram e mencionaram a profecia do profeta Amós, que o Senhor falou:
que ele ia restaurar o tabernáculo de Davi em Israel. É interessante que a gente ouve na Bíblia, a gente lê na palavra de Deus, a construção do primeiro templo. Salomão construiu. A nuvem da presença de Deus se manifestou ali. Aquele lugar foi cheio da presença de Deus quando Salomão consagrou aquele lugar. Foi uma nuvem de fumaça, simbolizando a glória de Deus. Profetas declaram que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E realmente foi. Aquele templo que Salomão construiu foi destruído. Foi erguido um novo templo. Esse novo templo foi o templo em que Jesus foi apresentado. Que glória maior. Jesus pisou ali literalmente. Na primeira vez Deus veio com uma fumaça. Na segunda vez, no segundo templo, Deus veio e pisou ali. Mas eu quero trazer para nós aqui hoje essa glória do tabernáculo de Davi. É uma barraca, não era um edifício de pedras lindas, uma tenda, uma barraca. Mas foi nela que Deus falou que ia restaurar o tabernáculo de Davi. E a palavra de Deus diz que o verbo virou gente e habitou entre. A palavra ali é tabernaculou. Você e eu, que cremos em Jesus, a palavra nos ensina que hoje, cada pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é o quê? A habitação do Espírito Santo. Deus se manifestou no primeiro templo. Jesus pisou no segundo templo. E o Espírito Santo habita a cada um de nós que somos templo do Espírito, somos habitação do Espírito. Quer ver? Olha a palavra dizendo isso. Olha a revelação de Deus para nós aqui. Hebreus 3:6. Hebreus 3:6, olha só. Olha o que a palavra nos diz. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Lê comigo essa frase aí. E esta casa somos nós. Essa casa somos nós. Marca isso aí. E aí tem um alerta aqui, se é que nos apegamos fielmente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Essa casa é você, se você já creu em Jesus. Essa casa é você, se você já recebeu Jesus. E você pode se tornar casa hoje, se ainda não entregou a vida a Jesus. Nesse momento. Essa casa somos nós. 1 Coríntios 3,16, olha só. A Bíblia se revelando em perfeita sintonia. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios, aí é Crônicas. Diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Amém? Aonde o Espírito Santo habita? Em nós. Nós somos o quê? Santuário de Deus. Então a presença dele já está em nós. A presença dele já está em você. Pastor, mas eu não sinto. Aí é um problema seu, que você precisa de se ligar ao Espírito Santo. Você precisa de... Porque ele não mente. Se você creu em Jesus, ele está em você. Você é a habitação dele. Eu acho lindo esse versículo. Mas tem mais. Tem mais. Nós não somos só, nós somos casa. Nós somos santuário de Deus, habitação do Espírito Santo. E 1 Pedro 4, 1 Pedro 2, de 4 a 6. Olha o que a palavra nos diz. 1 Pedro 2. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada por muitos,
e escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para serem o quê? Para ser o quê? Para serem o quê? Sacerdócio santo. Para sermos sacerdócio santo. Lembra que Davi também vestiu o manto sacerdotal? Lembra que ele também fez sacrifício? Era só o sacerdote que podia? Agora nós podemos. Nós somos sacerdócio santo. Nós somos casa espiritual. Nós somos casa espiritual. Sacerdócio santo. Oferecendo o quê? Sacrifícios espirituais. Davi ofereceu sacrifício aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ah, meus irmãos, nós somos uma casa com propósito para sermos habitação do Espírito Santo. E nós somos habitação do Espírito Santo com propósito para oferecer sacrifício. E nós somos a habitação do Espírito Santo e oferecemos sacrifício, mas temos um ofício de falar de Jesus para aqueles que ainda não sabem disso. De anunciar Jesus àqueles que ainda não sabem disso. Eu e você, nós temos esse compromisso de entendermos que nós já somos a habitação. Você ouviu essa palavra? Desfrute da morada de Deus em você. Desfrute da morada do Espírito na sua vida. Sabe? Basta você estar em sintonia com o Pai. Ah, quer atrair a presença de Deus? É só receber Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você. Quer que ela seja manifesta em você? Deixe Jesus te moldar. Deixe o Espírito Santo te moldar. Nada como um quarto secreto. É no seu secreto que você vai ter mais intimidade ainda com Deus. Que você vai tomar posse dessa palavra. Vá para o seu quarto. Peça ao Senhor para manifestar em você a habitação dEle. Busque diariamente essa presença dEle na sua vida. Não tente atrair a presença de Deus na sua força, no grito. Porque você vai dar a brecha da força, a brecha da carne. A presença de Deus só se manifesta quando eu me entrego a Ele completamente. Ame a presença de Deus. Se você é discípulo de Jesus, se você já entregou sua vida a Ele, a presença de Deus é e tem que ser real na sua vida. Porque Ele disse que faria a habitação em você e em mim. E tudo que você fizer vai ser motivado e movido por essa presença. Sabe, qualquer cântico que você ouvir espiritual, você vai estar ligado. Quando você dedicar um tempo para adorar o Senhor, você parou para adorar, eu aqui, hoje adorando. Como é tremendo a gente parar para adorar. Como é bom ouvir você adorando. Como é bom. Agora, se você não percebe, não sintonizou a presença de Deus, peça ao Senhor para que você possa realmente ter revelação da presença dEle na sua vida. E se você ainda não abriu o seu coração para Jesus, abra o seu coração, peça para que Ele entre na sua vida. O Espírito Santo vai descer na sua vida, vai entrar em sua vida, vai fazer morada em você. Ele vai fazer uma revolução na sua vida. Se você ainda não experimentou essa revolução ainda, sabe o que você tem que fazer? Eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Entre em crise então. Se você diz que já aceitou Jesus, se você confessa que Jesus é o Senhor, não sente nada da presença de Deus, se derrame diante do Senhor.
E é isso que eu quero convocar essa igreja para fazer hoje. Não abra mão da intimidade, está faltando a intimidade. Aquele que o filho ama a casa do pai. Mas nós somos a própria casa, a habitação do Senhor. Eu quero te convidar para você ficar de pé, que eu quero orar por você. Se você está na sua casa, e você está acompanhando esse culto, eu te convido para você ficar em pé aí. Se coloque diante do Senhor, deseje a presença do Senhor. Agora não tenta atrair ela do seu jeito. Só tem uma forma de você ter a presença do Senhor na sua vida. Hoje, a presença do Senhor é Cristo habitando em você através do Espírito Santo. A arca do Senhor, aquele lugar que cabia a presença do Senhor ali, simbolizava a presença do Senhor. Aquele templo ali, que cabia a presença do Senhor, hoje sou eu e é você. Somos nós. E Ele vem e habita em nós, apesar de nós. Mas Ele nos dá um novo Espírito. E Ele habita em mim e você. E Ele se manifesta a nós. E Ele quer se manifestar em você. E Ele quer transformar a sua vida num rio que transborda para a eternidade. Feche seus olhos nessa noite. Peça ao Senhor que esse rio esteja transbordando na sua vida. Peça ao Senhor, declare ao Senhor: eu sei, Pai, em nome de Jesus, declaro que eu sou morada do Espírito Santo, eu sou habitação. Manifesta na minha vida, Espírito Santo. Manifesta a tua presença, teu poder, esse fogo. Manifesta teus dons, manifesta em nome de Jesus. Me capacita pelo Espírito a fazer toda a tua obra, a amar a tua presença, a amar estar com os meus irmãos, a amar estar na igreja reunida. Eu amo a presença do Senhor, mas eu amo a igreja reunida também, porque o corpo se manifesta. Não tente fazer com os seus exércitos naturais, é com o exército de Cristo que a presença se manifesta, é com o povo de Deus, é com a reunião do povo de Deus. Não ignore a presença de Deus. Não faça pouco caso da presença de Deus. Você tem um tesouro na sua vida. Você tem um tesouro que é o próprio Espírito Santo. É Cristo em nós. É o Espírito Santo habitando em mim e você. Aleluia. Aleluia. Ore comigo nesse momento. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, declare que você está entregando. Crê que Jesus é o Filho de Deus. E se você já entregou sua vida a Jesus, confirme que você já entregou sua vida a Jesus. E você pode tomar posse da promessa, porque a promessa é para nós também. A promessa do Espírito é para nós também, principalmente. E nós queremos esse Espírito habitando no nosso meio, e dentro de nós, manifestando o poder de Deus, manifestando a graça de Deus, e vai te levar a testemunhar de Jesus onde você estiver. Ore comigo agora, onde você estiver. Senhor Deus, eu creio que Jesus é o teu Filho. Eu creio que Ele morreu para me salvar. E eu já entreguei, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu declaro que sou teu agora. Entrego minha vida. Minha vida já é do Senhor. E eu te peço, Pai, vem morar em mim através do teu Espírito. Oh Espírito Santo, seja derramado sobre cada um agora, Pai. Aqueles que já te aceitaram e ainda não viveram essa experiência sobrenatural da manifestação sobrenatural da plenitude do Espírito, venha, Senhor, transbordar sobre o teu povo, sobre cada um dos teus filhos, sobre cada um dos teus discípulos, sobre a habitação. Nós somos casa, não queremos estar vazios, queremos estar cheios, transbordando do Senhor. Faz diferença nesse tempo, faz morada em nós,
Nós somos sacerdócio real, te oferecemos sacrifício de louvor, sacrifício espiritual, que é a nossa vida no teu altar, minha vida no teu altar, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia, amém.